Pois bem, em uma entrevista que eu estava dando, o entrevistador me perguntou se é possível a Igreja de Cristo ser comparada a uma funerária. E eu respondi com toda firmeza que sim. E o entrevistador ficou abismado. Como assim uma igreja pode ser comparada ou agir como uma funerária? Eu falei, à luz da Bíblia Sagrada, isso já foi pontuado por Jesus Cristo. E se a gente analisar, fizer uma anamnese da igreja no tempo do fim, a maioria das igrejas locais estão se comportando em relação a Cristo como uma funerária. Se você avaliar a devoção, a prática de fé, a todo comportamento expresso pela igreja local, ela não difere de uma funerária. E pelo incrível que pareça, Jesus já tinha feito essa percepção em uma das igrejas da Ásia, quando enviou uma carta ao anjo da igreja pela instrumentalidade do apóstolo João. E no capítulo 3 do livro do Apocalipse, versículo 1, está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz os que têm o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Veja o que Jesus está falando ao pastor da igreja em Sardes. Jesus está dizendo que ele tem apenas nome que vive. É apenas um aspecto nominal, é uma prática de vida nominal. Mas, na verdade, ele é um defunto, ele está morto, ele perdeu a vida. No entanto, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Essa revelação na apresentação de Jesus é conscientizando ao anjo da igreja que Jesus é a fonte de toda a plenitude original e autêntica da vida, e que essa igreja pode só ser revitalizada via Cristo. Agora imagine um líder apenas no nome que tem vida, mas na realidade Jesus dá o diagnóstico dele: está morto. Ora, Paulo vai dizer que o rebanho tem que imitar o líder. O apóstolo Pedro ensina que o líder é o modelo do rebanho. Se o rebanho tem um defunto como líder, então qual é a qualidade de vida desse rebanho? Qual é a realidade desta igreja liderada por um defunto? Ela não passa de uma funerária. E por quê? Se você olhar para uma funerária, qual é a finalidade de uma funerária? Primeiro, vender caixão. Estas igrejas pós-modernidade, que estão como uma funerária, elas não estão preocupadas se o seu rebanho, se os seus membros vão ter vida, se vão ter garantia de vida eterna. O alvo é outro. Na verdade, elas estão oferecendo mais caixão, porque elas estão lidando não com pessoas que estão vivas, que foram transformadas e que alimentam a esperança de viver eternamente, mas estão lidando com defuntos ambulantes. Outro detalhe é que a função da funerária é adornar defunto, é enfeitar defunto. Pega o defunto todo estourado e enfeita, e quem olha, que vai ao velório, só vê a beleza, só vê as flores, mas não sabe como é que está a estrutura biológica. É justamente o comportamento das igrejas. Por que a igreja hoje ela está sendo comparada a uma funerária?
porque, segundo Jesus, o líder só tem nome que vive, pula para cá, pula para lá, suor para cá, não tem mais unção, não tem mais autoridade, não tem dinâmica do Espírito Santo. Jesus diz que só vive de nome, está morto. E qual é a função desse líder com a igreja? Adornar defunto, dizer que está tudo bem quando está todo mundo morto, exalando mau cheiro. E aonde evidenciamos isso? Mensagens mortas para mortos. São defuntos cantando os louvores fúnebres. São defuntos regendo corais. São defuntos na frente de escola dominical dando aula para defunto. Então, é um sentimento fúnebre, é uma realidade fúnebre, onde fala tudo em nome de Cristo, mas não vivem a essência da vida do Cristo, porque estão inclinados para práticas pecaminosas, onde estão mortos em si mesmo, e para manipular, para não assumir que não passam de defuntos ambulantes, e para amenizar a imagem, o que faz a funerária? Meter flores, enfeitar, enfeita aqui, enfeita ali, entretenimento aqui, entretenimento ali, para não assumir que estão mortos. Isso significa que pessoas vão à igreja e voltam ou iguais ou piores do que estavam, porque defunto não gera vida. A temperatura de um defunto é frígida, é gelada. A pessoa entra frio e sai fria. Não há transformação, não há pacto, não há vida, não há gozo, porque a igreja não passa de uma funerária. Vive só de nome, vive só de propaganda, vive só de projeção pessoal, nominal, de marketing. Mas a vida, que é a essência de tudo, não passa. Então são defuntos ou defunto pastoreando defunto. O que é isto? Só tem nome de igreja, mas a realidade existencial é de uma funerária. Mas nem tudo está perdido. O grande segredo é que Jesus se apresenta dizendo, isto diz, ou seja, o Cristo ainda fala no meio de uma igreja funerária. 2, quem está dizendo isso é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, eu sou a fonte vital para ressuscitar esta igreja. Então, quando a igreja permitir que o Cristo vivo, ressurreto, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, seja entronizado na mesma, ela deixará de ser uma igreja funerária e se tornará em um autêntico corpo vivo de Cristo. Esta é a nossa grande esperança.